não bastassem as agruras e as vicissitudes do dia a dia, da rotina conturbada da política brasileira, de equipe de transição, de Bolsonaro reagindo e esperneando para não sair do palácio, de arregimentação de simpatizantes para organizar protestos e manifestações espúrias e extemporâneas, manifestações de caminhoneiros, protestos de pedestres, de pessoas comuns, principalmente às portas dos quartéis. Não bastasse tudo isso, mais um elemento, mais um dado entra nesse caldo que se transforma a sucessão do presidente Jair Bolsonaro pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O deputado Julian Lemos, que é do União da Paraíba, e eu devo dizer aqui já que deve ser de um partido, de uma dissidência chamada União Instável, veio agora dizer que Bolsonaro bate na mulher, que a Michele não aparece em muitas das solenidades a que deveria estar ali figurando ao lado do marido, porque entrou na bolacha na véspera, está com o rosto cheio de hematoma, inchado, em suma, essas baixarias de casais que não se entendem. O Julian Lemos deve saber do que está falando, porque ele foi o coordenador no Nordeste da campanha derrotada do Jair Bolsonaro. Talvez por isso Bolsonaro esteja descarregando nele ou jogando sobre os seus ombros a responsabilidade pela derrota, quando todos nós sabemos que não é bem assim. O Lula tinha ampla maioria no Nordeste e por isso venceu as eleições, aliás. Então, não procede essa acusação de negligência, de preguiça, de qualquer coisa contra Julian Lemos. Mas o deputado está aí falando isso e falou no momento em que o governo que vai entrar está avançando na montagem da equipe de transição, nomes sólidos, nomes bons, nomes de pessoas testadas e conhecidas do público, testadas e conhecidas do eleitor, que estão sendo anunciados. Então, ao passo que do lado do Bolsonaro, não sei se você se lembra, mas 4 anos atrás, quando o Bolsonaro foi anunciando o ministério dele, era um festival de gente desconhecida, era uma surpresa atrás de outra. Ninguém nunca tinha ouvido falar de Damares Alves, nem de outras pessoas menos conhecidas. O próprio Paulo Guedes, ninguém sabia, fora do mundo da economia, ninguém sabia que era um vendilhão da pátria lá, que havia estudado e trabalhado no governo do Pinochet no Chile, imagine. Mas, em suma, enquanto o governo aqui avança, esse legado de Bolsonaro, que já não era bom, vai ganhando mais penduricalhos, mais informações. Não é tão importante saber hoje se Bolsonaro bate ou não na Michele. Isso teria sido mais importante no começo do governo, quando haveria tempo para se fazer alguma coisa, pelo menos para botar ela num programa de proteção à mulher, no país do feminicídio, como é o Brasil, no país onde o marido espanca a mulher mesmo, aliás, o país onde havia a legítima defesa da honra para o marido, que até matava porque a mulher era traidora, traía a fidelidade dele, e por isso ele escapava com essa figura da defesa da honra. É complicado você falar desse tipo de assunto, né? Um país onde também é senso comum dizer em briga de marido e mulher não se mete a colher, o que não quer dizer muita coisa, porque em briga de marido e mulher tem que se meter a colher também, porque ou é na família ou é na vizinhança, você não pode ficar alheio ao que está acontecendo. Mas, em resumo, o Jair Bolsonaro bate ou não bate na Michele? E isso é importante ou não é importante neste contexto? E a Michele comparece ou não aos eventos públicos oficiais, segundo os hematomas que ostenta, ou usa manga comprida,
ou ela está com gola fechada aqui em cima, entendeu? Quer dizer, é uma coisa meio complicada você ficar medindo esse tipo de coisa, quando a discussão é muito mais ampla. A discussão é sobre as rachadinhas, a discussão é sobre orçamento secreto, a discussão é sobre desvio de dinheiro grosso, a discussão é sobre o poder do Arthur Lira na presidência da Câmara dos Deputados. Essa que é a discussão, essa que é a questão que está preocupando os responsáveis pela transição política e econômica do governo. E não essa questão caseira, uma questão, digamos, doméstica entre Jair e Michele. Outro dia alguém lembrou que a Michele é uma revista, né? Como, mal comparando, como as Marias Chuteiras no mundo do futebol, as Marias Chuteiras que vão assediando os jogadores em boates, em restaurantes, em festinhas, e onde quer que seja, em locais de resort, até se amigarem, se amaziarem e casarem com eles. Aí quando casam, rapidamente providenciam uma gestação, um filho, e nasce a primeira pensão, 9 meses depois. Alguém usou essa expressão, essa imagem, que eu não sei se é válida ou não, mas é uma imagem que representa, de certa forma, o que acontece não só no mundo do futebol, onde estão as Marias Chuteiras, mas também no mundo político. Muitas meninas jovens, muitas adolescentes, recém-saídas da adolescência, entram para a Câmara dos Deputados, ou para o Senado, ou para a vida legislativa em algum nível, e começam a trabalhar como estagiária, ou depois como part-time, depois começam a ser contratadas. São muito bonitas, são muito solícitas, até inteligentes, e acabam se casando. Ou se casam diretamente com o deputado titular, ou se casam com o chefe de gabinete, se casam com alguém da turma do deputado, alguém que elas sabem que estará sempre ao lado dele, estará sempre no poder, estará sempre com dinheiro. E aí elas se sujeitam a entrar eventualmente na porrada e apanhar em casa. Não falam nada, deixa para lá, isso é assim mesmo, ossos do ofício. Michele seria uma dessas moças, porque ela é natural lá da Ceilândia, viveu muito tempo na Ceilândia, que é um lugar pobre das imediações de Brasília, da periferia de Brasília, e é o lugar de onde ela saiu para trabalhar com deputados, trabalhou com um, com outro, e pá, caiu no gabinete de Jair Bolsonaro, um deputado já veterano e que não fazia muita coisa, então tinha muito tempo livre, esse negócio. E ela casou-se com ele, já botou um filho, uma filha dele, a fraquejada é filha dela. Então pode ser que seja isso, pode ser que não seja, mas é um dado a mais, como eu comecei dizendo, é um penduricalho a mais, é um adendo a esse festival de baixaria em que se transformou essa transição do poder no Brasil. O fim do governo Bolsonaro é mais sinistro do que o começo. Isso quer dizer que em 4 anos nós fomos descendo a ladeira até chegarmos a esse ponto. Tomara, praza aos céus, que termine logo o ano e que Lula assuma a presidência e que os militares cuidem de tirar os manifestantes dos seus quartéis e as polícias rodoviárias e Polícia Federal e todas as outras limpem as nossas estradas desses bloqueadores que são antidemocráticos antes de qualquer coisa. Um abraço.